A Câmara de Ribeirão devolveu valores do seu orçamento à Prefeitura recentemente para ajudar na quitação de salários de servidores. Tem dinheiro sobrando ou é realmente uma economia? Para especialistas, Casa de Leis poderia ajustar o orçamento. A Constituição Federal permite aos municípios com população entre 500 mil e 3 milhões de habitantes repassar até 4,5% do orçamento às câmaras. Esse valor é usado para pagamento de salários dos servidores e em outras despesas, como manutenção predial. Só que nos últimos anos, a Câmara de Ribeirão Preto tem devolvido parte do 10º à Prefeitura. Em 2016, o Legislativo recebeu 63,3 milhões e devolveu 7. No ano seguinte, recebeu 65,6 milhões e 12,2 milhões retornaram aos cofres públicos. Em 2018, 69,4 milhões foram repassados à Casa de Leis e 20,2 milhões foram devolvidos ao Executivo. Esse ano, valores também devem ser devolvidos. Recentemente, a Prefeitura informou que atrasaria o pagamento de servidores por falta de caixa. A Câmara, então, já repassou ao Executivo 6 milhões de reais e os pagamentos foram feitos. A pergunta é por que a Casa de Leis não planeja o seu orçamento a fim de que os valores já estejam disponíveis à Prefeitura desde o início do ano. De 2013 para cá, ela está numa faixa de devolver 20%, depois ela veio para 10%, caiu para 3% em um único ano e depois ela está novamente devolvendo 20%. Ou eles não estão fazendo o orçamento adequadamente, ou eles estão orçando e não estão conseguindo executar tudo que eles estão orçando. Pela estimativa da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no ano que vem a Câmara deve ter um orçamento perto de 73 milhões de reais. O vice-presidente da Frente Cívica concorda que os vereadores devem rever os valores, já que hoje há muita sobra. A gente tem ano a ano o orçamento da Câmara aumentando e você tem todo ano uma devolução que vem aumentando cada vez mais essa devolução de recursos da Câmara para o Poder Executivo. Será que a Câmara não poderia já de antemão diminuir o seu orçamento? Porque se ela já sabe que vai devolver recursos, então na verdade poderia já fazer uma previsão orçamentária menor, com o que realmente será gasto. Ainda de acordo com Rafael, não é bom analisar a economia que a Câmara diz fazer, observando apenas o aspecto financeiro. Para a gente poder mensurar se alguma coisa é cara ou barata, a gente precisa ver a entrega que ela dá para a população. Então, na verdade, como que são as qualidades das leis feitas em Ribeirão? Como que é a efetividade da fiscalização dos vereadores face ao Poder Executivo, às autarquias municipais? Na visão desse advogado, o fato é simples de ser resolvido e basta a boa vontade dos vereadores. Ainda segundo ele, é uma meia-verdade a Câmara alegar economia quando devolve dinheiro para a Prefeitura. Não há economicidade na realidade. O que é uma superestimação daquilo que ele teria que ter dos cofres municipais para se autoconduzir, se autogerenciar. A sobra não é conotação com o bom trabalho. Entendo eu, pessoalmente, que a sobra denota a ingerência, a falta de trato com o dinheiro público, ou seja, incompetência administrativa. O Tribunal de Contas tem feito diversos alertas aos presidentes das casas de leis com relação a essas sobras no orçamento. Para o advogado, é preciso que os legisladores se atentem. Além dos alertas do tribunal, tem que ter o cuidado severo na observância da aplicação da lei, primordialmente a lei de improbidade administrativa, porque isso acarreta ao gestor. E quando se fala gestor, estamos falando de todos os níveis administrativos e de todos os poderes. Isso acarreta a ele responsabilidades pessoais. O que a gente precisa ter no momento do orçamento é uma previsão do que vai ser arrecadado. E se a gente já sabe que a Câmara vai diminuir esses recursos, logo no orçamento ela nem vai receber esse recurso, a Prefeitura pode trabalhar com um pouquinho de folga e com previsão. Já contando com esse recurso em caixa e não dependendo de uma vontade do legislador no futuro. Qual que é o prejuízo da falta desse planejamento? Eu vejo que aí o Executivo poderia estar fazendo mais com esse recurso, que se ela disponibiliza menos, ele poderia estar alocando em área da saúde, área da educação, que é tudo que a população cobra, área de segurança. Então, o fato dele estar retendo esse recurso por um determinado tempo, ele faz com que o Executivo não consiga trabalhar adequadamente. André Costa para o Jornal da Clube.
A Câmara esclareceu que nos dias de hoje já utiliza um repasse menor do que o previsto na Constituição Federal, mesmo assim trabalha para economizar e reduzir ainda mais o valor que lhe é repassado. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações sobre esse assunto. Gislene. André, nós vamos saber com o professor de Finanças Públicas da USP como realmente funciona essa questão de devolução de valores. E quem está aqui comigo é Gabriel Lochaguin. Professor, as sobras no orçamento têm sido usadas pelas câmaras como se fossem economia. O que isso representa? Isso significa que aqueles recursos que foram autorizados para a Câmara Municipal como administradora do seu próprio orçamento não foram usados no exercício. Ou seja, que o orçamento aprovado foi aprovado com um excesso de recursos e que esse excesso se verificou no final do ano. E aí, no final do ano, a Câmara Municipal devolve aquilo que houve de sobra, a sobra dos repasses mensais para a Câmara Municipal, né? Por que administrar recursos é tão diferente quando comparados os setores público e privado? Isso é diferente porque o setor público é vinculado à lei, numa vinculação bastante rígida. O setor privado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O setor público só pode fazer aquilo que a lei permite. E a gestão de recursos por diversos órgãos, inclusive a Câmara Municipal, deve, portanto, uma obediência estrita às legislações, às leis vigentes e também aos orçamentos, né? Nesse caso, existe uma programação orçamentária. É feita uma programação antes do início do ano que autoriza os órgãos públicos a gastar um determinado volume. Se ao longo do período se verificar que esse volume foi excessivo, não apenas se deveria promover a devolução no período, mas também fazer com que os próximos orçamentos fossem ajustados à necessidade de despesa efetiva, real, de cada um dos órgãos. Ok, mas o dinheiro é público, não é da Prefeitura, nem tampouco da Câmara. Boa gestão significa nem sobra, nem falta? Sim, a gestão de recursos deve ser ajustada às necessidades do ente. Ou seja, a Câmara Municipal deve fazer uma proposta orçamentária compatível com os seus gastos e não solicitar recursos a mais, da mesma forma que o Poder Executivo não deve autorizar ou elaborar um orçamento feito com sobra de recursos. Nós podemos pensar, às vezes, que a devolução é correta, que ela é positiva. E, de fato, se num exercício houve a devolução, uma sobra, isso permite um aprendizado, né, de que talvez aquele orçamento estivesse exagerado. Mas quando ela se repete, isso pode significar uma série de problemas. Um problema que pode ocorrer, por exemplo, é que o que a Câmara Municipal está autorizada a gastar com pessoal é 70% das suas receitas, ou seja, 70% do orçamento da Câmara. Quando esse orçamento é inchado, isso significa que também aumenta o limite do que a Câmara pode gastar com pessoal. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Obrigado, Gislene. Até já.